Olá, tudo bem? Hoje nós vamos discutir sobre cuidados favorecedores do desenvolvimento do recém-nascido pré-termo na unidade neonatal, abordando algumas características, né, e alguns conceitos do método Canguru. Meu nome é Natália, eu sou enfermeira, sou especialista em neonatologia e faço doutorado nessa linha de pesquisa em saúde da criança e adolescente pela UFMG. Então, o que é o método Canguru? É importante a gente compreender o conceito do método Canguru, pois muitas vezes o método Canguru ele tem sido descrito de uma maneira muito singular, tá? E a proposta do Brasil é que o método Canguru ele precisa ser visto de uma maneira mais ampla, tá? Então ele é uma política pública de saúde e um modelo de assistência perinatal voltado para a melhoria do cuidado. Então ele foi pensado para o recém-nascido de baixo peso, ou seja, bebês abaixo de 2,5 kg, que precisam aí do cuidado da internação neonatal. No Brasil, a gente tem aí a metodologia desde 1992 e em 2000 foi aprovada, né, a portaria do método Canguru. Ela foi publicada através da norma de atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, onde ele define, né, as diretrizes baseadas em análise e observações de um grupo de trabalho formado por vários representantes. Em 2007, essa portaria ela foi atualizada e atualmente é o que a gente tem vigente. Então, essa norma, né, de atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, ela reúne conhecimentos acerca das particularidades físicas e biológicas e das necessidades especiais de cuidados técnicos e psicológicos do casal grávido, da gestante, da mãe, do pai, do recém-nascido de baixo peso e de toda a sua família. Envolve também a equipe, né, de profissionais que atende esse recém-nascido na unidade neonatal, seja médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, fonoaudiólogos e nutricionistas. Todos os profissionais, então, responsáveis pelo cuidado. Quando a gente fala da proposta do método Canguru no Brasil, por que ela é diferente? Quando você fala, quando você estuda, quando você lê método Canguru fora do Brasil, a compreensão muitas vezes está voltada somente para o cuidado pele a pele, ou seja, para o contato pele a pele. Tá? E a proposta no Brasil ela é uma proposta mais ampla, em que o método não é somente o contato pele a pele. O contato pele a pele faz parte do método Canguru, mas a proposta da política pública ela abrange outras características. Então seria cuidados individualizados, centrados na família, o contato pele a pele precoce, ou seja, desde que esse bebê estiver clinicamente estável, ele tem indicação, né, de realizar contato pele a pele com o intuito da estimulação adequada e prazerosa com a integração sensorial, controle ambiental de luz e som, né, para evitar a estimulação excessiva e inadequada para esse recém-nascido. Então, o método Canguru predispõe também a questão da ambiência, adequação postural ou contenção postural em flexão, ou seja, o posicionamento e a organização dessa criança no leito, estímulo ao aleitamento materno e possibilidade de maior confiança entre os cuidadores responsáveis pelo bebê. Então, o método Canguru aplicado no Brasil, a gente pode considerar que ele é um programa de intervenção complexa e abrangente que leva em consideração o desenvolvimento global do recém-nascido e o meio que ele está inserido. Então, tem como objetivo a humanização
da assistência do recém-nascido de baixo peso e não a substituição de tecnologias na unidade neonatal de cuidados progressivos. Então, o que a gente tem com isso? As unidades neonatais de cuidados progressivos, nas últimas décadas, a gente teve vários avanços relacionados às tecnologias duras, né, que elas são necessárias, mas as tecnologias leves, elas podem ser caracterizadas pelo método canguru, né? Então, a gente precisa apropriar dessa metodologia para que essa metodologia seja a base do cuidado neonatal. E quando a gente fala de método canguru, a gente precisa trazer um pouco do conceito de humanização. Então, o que é a humanização, né? É a visão de um novo paradigma, né? Que é a atenção humanizada à criança, aos pais e à família, respeitando as características e as individualidades. Então, é pensar nessa criança como um todo, não só essa criança que está ali internada, o contexto social que essa família, que essa criança está inserida é importante, o contexto emocional, o contexto biológico. Então, todas as esferas que relacionadas, né, ao processo de saúde e doença, ela precisa ser individualizada e realizadas as intervenções necessárias. Então, ela vem contrapor, né, ao tecnicismo desenvolvido para o recém-nascido pré-termo. A própria mecanização do nosso processo de trabalho às vezes faz com que os profissionais deixam características inerentes da humanização em detrimento das tecnologias duras. Então, é um fator que a gente precisa repensar. A sensibilização, a lembrança, o retorno desses conceitos, ele sempre precisa estar sendo discutido nas unidades neonatais para que a gente consiga realmente colocar em prática o que a proposta, o que a política pública recomenda. E a humanização, né, do nascimento, que compreende ações desde o pré-natal e busca evitar condutas agressivas para o paciente, né, em especial o recém-nascido. Então, a atenção ela deve caracterizar-se pela segurança técnica da atuação profissional e por condições hospitalares adequadas, aliadas à suavidade no toque durante a execução de todos os cuidados prestados. Então, qual que é a mudança que nós temos quando a gente estuda, quando a gente lê sobre o método canguru, sobre cuidados favorecedores? Que a atenção ela deixa de ser voltada para as necessidades do cuidador. O que seria isso? A rotina do cuidado ela não pode ser focada na equipe, nos profissionais. Tá? As rotinas da unidade elas devem responder às necessidades do recém-nascido que está em tratamento e em desenvolvimento. Então, para que a gente consiga realizar essa mudança, há uma necessidade de mudança, né, de postura dos profissionais que cuidam desse recém-nascido. Não tem a hora da coleta de sangue, não deve ter a hora de realizar o banho. A hora, quem vai determinar essa hora é o recém-nascido, porque a gente tem que pensar que isso é favorável para o desenvolvimento dele. Então, o cuidado ele passa a ser o quê? Individualizado. Eu não posso simplesmente determinar que no período da tarde eu vou pesar os recém-nascidos, sendo que às vezes o período da tarde é o momento que na rotina desses bebês, né, realiza-se mais contato pele a pele, a presença das mães nesse momento é com maior intensidade. Então, será que tem que ser nesse período da tarde? Será que eu estou pensando nas necessidades da criança ou nas necessidades aí da equipe? Tá? Então, essa mudança é algo que faz com que a gente repense a nossa prática. Então, o que a gente deve aprender? Né? A gente tem que dar enfoque especial ao conhecimento, né, das características específicas aí do bebê, seja na sua vida intra como extrauterina, e conhecer melhor, né, os pais e toda a sua família. E o trabalho também ele deve ser desenvolvido com a equipe de saúde, oferecendo mecanismos para uma melhor qualidade no trabalho interdisciplinar.
Então, intervenções relacionadas à humanização da assistência não deve ser somente pensando no bebê, mas pensando também nessa equipe, né? Acolher essa equipe, cuidar dessa equipe também faz parte da proposta do método canguru. Então, o método canguru ele oferece um cuidado integral e humanizado ao recém-nascido, proporcionando uma atenção mais cuidadosa em relação ao sistema nervoso do recém-nascido e às suas relações afetivas iniciais e, consequentemente, aspectos cognitivos. Então, a gente deve conhecer, né, alguns dados relacionados ao bebê e à família para que a gente consiga fazer o quê? Intervenções individualizadas pensando em um melhor prognóstico. O Ministério da Saúde, ele define o método canguru em 3 etapas, para melhor compreensão, para a gente compreender, né, que em cada momento que esse bebê estiver sob os cuidados de uma equipe, ela vai estar, é possível realizar o método canguru. Então, a primeira etapa, né, a atuação começa numa fase prévia ao nascimento do bebê, né, uma vez que é uma gestação de alto risco que pode vir a acontecer antes do tempo. É importante que durante o pré-natal seja falado com a gestante sobre as características do método, tá? E aí, com o nascimento do RN, quando ele vai para a unidade neonatal, precisa se preconizar o acesso livre aos pais dentro da UTI para estabelecer contato, né, pele a pele, o toque e os pais se sentiram como parte, né, dessa equipe e eles se sentirem à vontade nesse momento tão difícil que é uma internação de um recém-nascido em uma unidade intensiva. Então, na primeira etapa vai trabalhar também o estímulo à lactação, né, e a participação dos pais nos cuidados com o bebê. Então, às vezes é um pai, né, uma mãe que nunca entrou numa UTI neonatal. Então, esse acolhimento é importante que a equipe faça. Então, independente se é o médico, se é o enfermeiro, se é o fisioterapeuta, tá? É o psicólogo, mas essa abordagem, esse primeiro contato, esse primeiro acesso na unidade, é importante que seja realizado pelo membro da equipe, tá? Para que esse pai ou essa mãe já se sinta acolhida, tá? Porque naquele momento que ela chega no leito onde o bebê está internado, aquele cenário é novo, né? E muitas vezes traumático, porque a idealização no momento da gestação está relacionada com o bebê saudável, né? Aquele bebê dependente de suporte ventilatório, aquele bebê muitas vezes com sinais que apresenta dor, aquele bebê que você muitas vezes não pode carregá-lo, né? É um bebê que não é o bebê que aquela família idealizou. Então, a gente precisa acolher de uma maneira ampla essa família. Na segunda etapa, é um momento que o bebê ainda está internado, né? Mas ele já tem condições clínicas, né, para a mãe poder realizar aí maior intervenção, para a mãe poder cuidar mais desse bebê, tá? E aí ele pode ir para uma unidade que a gente fala, que a gente denomina, né, como o SINCA, que é uma unidade intermediária de cuidado canguru. Então, como critério mínimo para esse bebê ir para a unidade canguru, ele precisa ter 1,250 kg e ter estabilidade clínica e nutrição enteral plena. E aí a posição canguru, ela passa a ser realizada continuamente, o tempo que essa mãe se sentir confortável e o bebê também se sentir confortável, a posição canguru ela pode ser realizada. É importante mencionar que mesmo na primeira etapa é indicado e recomendado a posição canguru precoce,
Ou seja, o que é a posição canguru precoce? É a posição canguru antes do 4º dia de vida, né? Se esse bebê está estável, por mais que ele tenha critério de estar na UTI, mas ele está estável do ponto de vista respiratório, do ponto de vista hemodinâmico, nada impede de já realizar e iniciar a posição canguru. O bebê não precisa ir para a segunda etapa para começar a posição canguru. A posição canguru ela pode acontecer na unidade de terapia intensiva neonatal e dar continuidade na unidade intermediária convencional, que é a unidade que são caracterizados bebês assim que ainda precisam do suporte da enfermagem, suporte médico, da fisioterapia, mas eles não estão mais com suporte ventilatório, não está mais com acesso venoso central, né, mas ainda tem alguma particularidade que ainda caracteriza ele aí como cuidado intermediário. E a USINCA, né, que é a unidade intermediária canguru, que lá explora aí com maior intensidade a posição canguru, o estímulo ao aleitamento materno, é uma preparação mesmo para esse bebê ganhar peso, ganhar idade gestacional, a mãe adquirir conhecimentos para uma possível alta posterior. E a terceira etapa, ela inicia-se na alta hospitalar, né? Então é quando a gente realiza o que? O acompanhamento ambulatorial do bebê e da família. Então, quais são esses critérios de alta hospitalar determinados pelo Ministério da Saúde? Segurança materna, né, quanto aos cuidados do bebê. Então, quando essa mãe e o bebê está na unidade canguru, essa autonomia e esse aprendizado, a mãe precisa construir isso durante a internação, né, para ela ter segurança em realizar todos os cuidados com o bebê. Motivação e compromisso para a realização do método aí por 24 horas dia, né? Mesmo ela recebendo alta, ela precisa ter essa motivação e essa compreensão de que ela deve continuar realizando, né, todas as intervenções relacionadas ao método canguru mesmo pós-alta. Garantia de retorno à unidade de saúde, né, de maneira mais frequente. Um peso mínimo de 1,6 kg, né, e com sucção exclusiva em seio materno, ganho de peso adequado nos 3 dias que antecedem a alta hospitalar. Então, os 3 últimos dias de ganho de peso são cruciais para definir se esse bebê realmente ele vai receber alta. Então, são os 3 últimos dias que elas sabem, assim, que o bebê não pode perder peso, né, porque senão isso pode descaracterizar aí e cancelar a alta hospitalar. E condição de recorrer à unidade hospitalar de origem a qualquer momento, enquanto esse bebê estiver na terceira etapa. Ou seja, até quando que ele vai estar na terceira etapa? Quando esse bebê atingir 2,5 kg, tá? Então, é um bebê que tem que ter uma frequência aí de 2 a 3 vezes por semana de retorno ambulatorial. É um bebê que até 2,5 kg, ele está em casa, mas ele está sob acompanhamento da equipe que assistiu ele desde o nascimento. E aí, quando a gente fala de todo esse cuidado humanizado, das intervenções que são necessárias, é importante a gente pensar, será que a gente conhece esse recém-nascido? Né? Esses bebês, eles são capazes de ouvir, de enxergar ou de sentir dor? Como que é o meio de comunicação? Como que eles comunicam com os profissionais, com os pais, né? Nós, enquanto profissionais, a gente consegue comunicar com esses bebês? Então, os recém-nascidos, né, pré-termos, eles dão pistas, né? Então, conhecer os sinais dele, conhecer sinais de estresse, sinais de aproximação, quer dizer que tem hora ele vai estar estressado, a gente tem que saber quais são esses sinais que eles vão trazer para a gente enquanto equipe, até para a gente poder realizar as intervenções. No momento que ele está satisfeito, que sinais que a gente tem como evidência que está favorecedor para ele, que não está desconfortável. Então, a gente precisa compreender mais esse mundo, né, do recém-nascido pré-termo, para que a gente consiga realmente prestar uma assistência humanizada. E aí, quando a gente
tem a oportunidade de cuidar de recém-nascidos pré-termo, é aquilo que eu já disse antes, a gente precisa saber das perdas que essa família teve, porque a idealização é um bebê termo, é um bebê que nasce dentro da idade gestacional, que a mãe tem a gestação, tem o momento do parto, e o pós-parto essa mãe vai embora com o bebê para casa, né? Quando essa mãe recebe alta no pós-parto e o bebê fica retido numa unidade neonatal, é considerado uma perda, né? Porque todo aquele sonho, aquela idealização durante a gravidez, né? Ela tem um choque de realidade mesmo, é como se fosse uma perda. Então, muitas mães não dão conta disso, né? A gente tem aí alguns estudos que apontam mesmo depressão pós-parto relacionado a bebês que ficam retidos nas unidades neonatais, né? Então, essa estrutura da família, né? Essa estrutura ali do casal, será que eles estão preparados para lidar com esse tipo de perda? Essa perda é o quê? Porque o bebê não nasceu termo, é um bebê que nasceu pré-termo. Então eu preciso saber lidar com essa nova realidade que eu tenho, tá? E o recém-nascido pré-termo, ele é visto como uma nova espécie, né? Ele é um ser humano que tem particularidades que elas precisam ser identificadas, conhecidas, e a partir disso as intervenções serem realizadas. Então as perdas, né, que a gente sabe que o bebê tem, que a mãe muitas vezes ela vai ter. O bebê, o útero da sua mãe, né, é um bebê que nasceu antes do tempo, então o útero é um local mais seguro para esses bebês. É o local que ele não vai sentir frio, não vai sentir fome, não vai sentir calor. Ele perde isso porque ele nasce antes do tempo. O corpo dos seus pais, né? A questão da separação é o momento que os pais, onde a mãe está, o bebê está junto, né? Então ele tem esse momento de perda. Seu grupo social familiar e comunitário, porque tudo que a mãe participa, o bebê ele participa junto quando ele está intraútero, né? Então não deixa de ser uma perda também. E estímulos aí esperados, né, pelo sistema nervoso central, estímulos que muitas vezes o bebê tinha quando ele estava intraútero, que agora ele perde porque ele está em outro ambiente, que é um ambiente extrauterino. Então a gente precisa pensar em mecanismos e estratégias para, pelo menos, aproximar a realidade que ele tinha antes, né, com essa realidade atual, para que essa perda ela seja minimizada. Suporte fisiológico, né, ele tinha esse suporte dentro do ambiente uterino, temperatura regulada, isolamento externo, contenção, exploração, ritmos, tá? E aí quando esse bebê ele tem a realidade, né, ele perdeu esse ambiente intrauterino, ele está num ambiente muitas vezes totalmente diferente do que ele estava acostumado, né? Então ele está internado numa unidade neonatal, que é uma unidade com alta tecnologia, os ruídos muitas vezes eles são elevados, a iluminação é forte, constante, o manuseio frequente, toda hora chega alguém para manipular esse bebê, seja para coletar sangue, seja para realizar troca de fralda, para realizar algum procedimento invasivo, né? Interrupção de sono, esse bebê ele não consegue ter um sono com maior tempo, um sono contínuo, porque ele é interrompido por mensuração de dados vitais, por troca de fralda, administração de medicação, né? Procedimentos dolorosos, momento do manuseio determinado pela rotina da instituição. Então assim, agora é a hora do banho, todo mundo vai tomar banho, e se não é a hora do bebê, né? Então é algo que realmente é uma perda. O bebê ele não estava acostumado, isso não era a forma, essa não era a rotina dele. Passou a ser dentro do ambiente da unidade neonatal.
dificuldade na interação mãe e filho, né? Porque muitas vezes há essa separação, a mãe ela não consegue ficar o tempo todo dentro da unidade por vários motivos, e aí esse bebê ele sente, né, essa quebra de vínculo, pouco estímulo à sucção, pouco estímulo oral, né? E os cuidados não contingentes, ou seja, o que é esse cuidado não contingente? É um cuidado que não é planejado, é um cuidado que não é individualizado. E aí ele está nesse ambiente que é extremamente estressante, diferente do ambiente intrauterino, e é um momento que que o sistema nervoso central desse bebê está em desenvolvimento, tá? Então, se é um bebê que nasce aí, né, prematuro com 5 meses, 6, 7 meses, é o momento que ele está é o momento que o sistema nervoso central dele está em desenvolvimento. Então, quando a gente não realiza intervenções relacionadas ao cuidado humanizado, nós podemos muitas vezes estar apresentando esse indivíduo para a sociedade com várias limitações, tá? Então, a tecnologia hoje, ela o quê? Melhorou a mortalidade, né? Então, uma melhora, ou seja, uma redução da mortalidade e um aumento da morbidade. Então, o que eu estou entregando para a sociedade? Que tipo de indivíduo que a gente vai ter na sociedade, uma vez que eu não estou realizando as boas práticas para minimizar situações e doenças relacionadas. Então, nós temos nesse cenário as sequelas assim, mais frequentes, né? Em recém-nascidos abaixo aí de 1,5 kg, a paralisia cerebral, que pode chegar até 10%, né? Crianças com quadros de deficiência mental, podendo chegar até 8%, a cegueira e a surdez. Então, nós estamos devolvendo para a sociedade, para esses pais em especial, recém-nascidos e indivíduos especiais, que eles não vão poder, né, serão impossibilitados de produzir como um indivíduo aí que não tenha limitações, né, relacionadas à cognição, à função motora, à função visual. Então, é importante a gente repensar isso. Eu não posso simplesmente pensar que esses bebês hoje eles vivem mais sem pensar na qualidade de vida deles. Então, é importante compreender que o que é cuidar do bebê e o que é cuidar com o bebê, né? Então, a gente precisa cuidar com o bebê, porque o cuidar do bebê, muitas vezes eu posso estar atendendo as rotinas institucionais e não estar atendendo as necessidades desse recém-nascido, né? Então, quando a gente está cuidando com o bebê, quer dizer que a partir do momento que eu estou fazendo a troca com esse paciente, ele vai me dar pistas, né? Ele vai me dar pistas para a gente saber se é a hora da gente realizar uma intervenção ou se não é o momento de realizar. É claro que isso a gente está falando em rotinas, né, gente? Intervenções de rotina. Pode ser que em alguns momentos que o bebê precise de uma intervenção imediata devido a alguma intercorrência que coloque em risco a vida dele, obviamente que ele vai ser, a intervenção vai ser numa situação de urgência. Mas, né, na rotina do cuidado, a gente precisa ter isso muito claro. Então, a rotina na unidade neonatal, né, ele deve ser baseado aí nos cuidados contingentes, que é esse cuidar com o bebê, e a proposta que que existe relacionada nos cuidados contingentes está relacionado ao NIDCAP, né, que é um programa individualizado de avaliação e cuidado centrado no desenvolvimento do recém-nascido. É um programa que está baseado na teoria do desenvolvimento sincronoativa, onde o foco é o planejamento e a implementação de cuidados. Então, todas as intervenções que forem realizadas com o recém-nascido tem que ser planejada e vai ser individualizada, né?
qual que vai ser a demanda desse bebê é uma determinada demanda. Do outro, vai ser uma outra demanda. O planejamento, ele é de acordo com a necessidade do bebê e não com a necessidade da instituição e da equipe e dos profissionais. Né? Se eu tenho... quando a gente fala de programar, de planejar o cuidado desse recém-nascido, o que seria isso? A comunicação com a equipe multidisciplinar, ela tem que acontecer de uma maneira efetiva, tá? Se a enfermagem precisa realizar uma intervenção relacionada a um procedimento, que seja uma troca de fralda, tá? A fisioterapia precisa fazer o atendimento da parte respiratória. A equipe médica precisa realizar uma avaliação clínica. Por que não planejarmos juntos essa assistência e realizar essa intervenção junto, né? Porque aí a gente vai conseguir a gente faz com que esse bebê seja menos manipulado, né? E consequentemente, se ele for menos manipulado, ele vai estar sendo menos exposto, e aí nós temos aí melhores indicadores neonatais. Então, as intervenções aí dos cuidadores têm como objetivo o aumento e o suporte na organização global dos sistemas, né, enquanto fornece as necessárias intervenções médicas e de enfermagem. Essa teoria ela foi desenvolvida em 1982, né, pensando aí na avaliação do comportamento do recém-nascido pré-termo. Então, esse bebê, ele dá sinais, né, para a equipe poder intervir no momento certo. Ele é uma base fisiológica, filosófica, né, de cuidado, mas que para conseguir cuidar baseado no cuidado contingente, né, realizar as intervenções no cuidado contingente, a equipe precisa de uma sensibilização, de um treinamento voltado aí para os cuidados individualizados. Então, o bebê, todas as intervenções que são realizadas são baseadas nas pistas que esse bebê ele dá. Então, o que o subsistema de cada subsistema está falando para a gente, né? Quais seriam esses subsistemas? O subsistema autônomo, o motor, os comportamentais, o de interação e o regulador. Então, de acordo com a própria postura, né, que esse bebê, a postura que ele está no leito, a gente precisa conseguir interpretar se é uma postura relacionada a um estresse vivenciado ou um sinal de aproximação ou um sinal de tranquilidade. Não é algo simples, né, de identificar, de fazer, de se realizar, por isso da necessidade aí de maiores capacitações. Então, o NIDCAP, né, ele é uma filosofia, é uma nova cultura que implica em uma revisão de todos os relacionamentos que envolve aí o cuidado neonatal e a sua família. Deve incluir todo o ambiente da unidade e os cuidados, eles precisam ser contingentes, ou seja, eles precisam ser planejados e, consequentemente, a gente vai criar um ambiente de saúde para todos, porque os próprios profissionais, eles vão trabalhar de uma maneira mais organizada. A partir do momento que você consegue planejar a sua assistência, você não fica o tempo todo ali voltando para realizar uma mesma ação ou complementando uma ação executada anteriormente, né? Então, a gente consegue planejar e ter mais tempo mesmo para realizar as ações e as atribuições inerentes do cuidado neonatal. Então, nesse momento, o que é importante a gente compreender? Né? Que o segredo é a organização do bebê. Né? Tudo isso que a gente está falando de necessidade de identificar os sinais de aproximação, os sinais de estresse do bebê, está relacionado à organização dele, à organização do sistema nervoso central desse bebê.
né? Pensando no cognitivo, no motor, no visual, tá? Então todas essas intervenções serão favorecedoras para a organização e para o desenvolvimento do sistema nervoso central do RN, né? Então, trabalhar com essa harmonia, com esse planejamento, vai afetar diretamente aí o desenvolvimento cerebral do RN. Então, aí tem, né, alguns relatos aí já que na literatura, quais são os benefícios aí do programa quando a gente trabalha aí com os cuidados contingentes, né? É um melhor neurodesenvolvimento dos bebês aí de 9 a 12 meses, a duração da ventilação ela é diminuída, oxigênio suplementar também reduzido, um melhor ganho de peso, um crescimento da cabeça, que é um indicador aí, né, quando o crescimento do perímetro cefálico, de acordo com o peso, ele é a nossa referência pensando em desenvolvimento aí, né, neurológico, dias para alimentos orais, ou seja, uma melhor alimentação por via oral, por maior duração, maior período. E aí, para que a gente consiga, né, atingir esses resultados, a gente precisa conseguir identificar quais são as pistas que esse bebê dá pra gente, né? Não é fácil a gente simplesmente olhar para o recém-nascido pré-termo, planejar o cuidado sem conseguir compreender o que ele está querendo trazer para a gente de mensagem, né? E essa construção precisa ser com a família também, né? Os pais, eles trazem muito para a gente como que esse bebê ele fica bem, às vezes quando está na posição canguru, que ela observa que a frequência cardíaca dele fica dentro da normalidade, que ele não fica agitado, que ele fica tranquilo. Então são achados, né, que os próprios pais começam a perceber, e isso favorece até a nossa compreensão acerca, né, do cuidar desses pacientes. Então, como sinais de aproximação, a gente pode exemplificar, né? Frequência cardíaca entre 120 e 160, ou seja, a frequência cardíaca dele vai estar dentro da normalidade. Ele não vai estar taquicárdico, tá? O bebê que está taquicárdico, a gente tem que avaliar alguma coisa, se não tiver relacionada à questão biológica, né, alguma questão relacionada a alguma patologia que ele já esteja, né, que esteja diagnosticada, será que está relacionado a algum desconforto, bebês que estão taquipneicos ou que estão taquicárdicos? Será que é dor, né? Então, o que sai do que é normal pode ser um sinal de estresse. Tá? Frequência respiratória de 40 a 60, boa saturação de oxigênio, a respiração regular, a coloração rosada, a semiflexão, ou seja, esse bebê fletido, organizado no leito, né? O que a gente faz para organizar, para fletir esse bebê no leito? Como eles nasceram pré-termos, né? O útero materno, ele perde esse útero materno. Então, a gente realiza uma contenção mesmo, né, com rolo, né, para que esse bebê fique dentro desse rolo e que ele se sinta seguro e que, consequentemente, promova essa flexão, né, que aí ele vai se sentir o quê? Seguro, organizado. Ao contrário, se você deixar ele solto, né, sem a imitação mesmo da posição uterina, ele pode se sentir com medo, inseguro, né, porque consequentemente ele se desorganizar, uma vez que ele está em momento aí de formação. Tronco encaixado em flexão, mãos na face e movimentos bucais, são sinais aí que ele demonstra que está tudo bem. Busca da sucção e sucção efetiva, contato das mãos e pés com superfícies, o agarrar, segurar. Às vezes você está realizando uma intervenção com o bebê, ele agarra o seu dedo, ele agarra a sua mão, né? Mãos na boca, face relaxada e olhar. O que é essa face relaxada? É essa face
que não tem, a testa não está franzida, ele não está chorando, né? Então, são sinais positivos. Ao contrário, né, assim, a gente tem os sinais de estresse que podem caracterizar um desconforto, uma dor, né? Então, são frequência cardíaca menor que 120 ou maior que 160, frequência respiratória menor que 40 ou maior que 60, a saturação de oxigênio aí menor que 92, respiração irregular, alteração da cor, né? Uma vez que ele era uma cor rosa, agora ele está pálido, cianótico. Sinais viscerais podem caracterizar um bebê que estava super bem, aí o abdômen distendeu, né? É uma intolerância talvez à dieta. Isso pode ser um sinal de estresse. Não necessariamente já é um contexto infeccioso, mas pode estar relacionado sim a um sinal de estresse. Tremores, flacidez, extensão, frequente extensão de língua, dedos afastados, bocejos, né? O carateamento, né? Que ele faz ele franze a testa, né? E desvios de olhar. A interação ela precisa ser com recém-nascido, equipe de saúde, recém-nascido, família, equipe de saúde, família. Então, essa interação, ela precisa acontecer, né, em todas as vertentes, com a família, com o recém-nascido e com a equipe de saúde, né? Esse triângulo, ele precisa estar sempre em harmonia. Então, a interação com a família e com a equipe vai facilitar o quê? Menor fadiga e desorganização, uma apatia protetora, e uma vez estimulados, eles continuam respondendo, né, a estímulos. E aí a gente tem algumas possibilidades, né? Diante de todos esses desafios que a gente sabe que são vivenciados nas unidades neonatais, existem as possibilidades que a gente precisa adotar estratégias para dar conta de implementá-los na prática, né? Então, quais possibilidades aí que a gente tem? A gente tem o manuseio mínimo, tá? O manuseio mínimo, eu só vou manipular esse bebê a hora que for necessário. É prioridade para aquele recém-nascido que está na UTI neonatal, com suporte ventilatório, né? Um bebê que que ele é baixo peso, um bebê que a pele, a própria característica da pele ainda é uma pele fina, gelatinosa. Será que é prioridade eu pensar em banho para esse bebê? A gente precisa repensar isso, né? Às vezes a enfermagem especial que realiza esse cuidado direto acha, mas eu não dei banho, mas essa é a prioridade para o bebê? Né? Então eu preciso fazer essa avaliação, porque se essa não for prioridade, eu vou deixar esse bebê mais quieto, eu vou manipular ele minimamente com o intuito de preservar o sistema nervoso central dele. Né? Eu preservando o sistema nervoso central, eu estou ganhando o quê? A organização. O cuidado centrado na família. Eu não posso simplesmente achar que a família, que o pai e a mãe visita, eles fazem parte do cuidado. Todas as intervenções que a gente faz, a gente tem que fazer focado nessa família, né? Cuidados colaborativos, né? Como a gente viu, esse cuidado que é planejado, ele é contingenciado, nós vamos entrar juntos, equipe tem que entrar junto e realizar junto. No recém-nascido pré-termo, gente, quando a gente trabalha cuidado colaborativo, a gente precisa pensar até nesse manuseio. Ele tem que ser mínimo, mas é importante que ele seja em dupla, tá? Pensando em várias, pensando nesse planejamento também, mas mesmo se eu tiver que entrar nesse recém-nascido para realizar uma troca de fralda, tá? Eu posso pensar assim, uma troca de fralda é uma intervenção muito simples, eu posso fazer sozinha. Não, por quê? É estressante, pode ser desconfortável para o bebê sim, o momento da troca de fralda. Então, uma pessoa realiza a troca de fralda e a outra está propondo o quê? A organização dessa criança no leito. Tá? Ela está contendo, ela está fazendo um toque seguro, proporcionando um toque seguro nesse recém-nascido para trazer para ele que
calma que está tudo bem, é só uma troca de fralda. Controle de ruídos, né? Existem várias estratégias, as instituições têm buscado a hora do silêncio, evitar mesmo de conversas paralelas dentro da unidade, né? A gente, pela própria mecanização do processo, às vezes a gente se perde, a hora que a gente vê, a gente está do lado do leito do recém-nascido, próximo da mãe, contando como é que foi o final de semana daquele profissional, né? Então a gente precisa realmente trazer para dentro da unidade esses preceitos e implementar isso na prática é realmente um desafio diário, mas que a gente precisa de estratégias efetivas para o cumprimento dessas ações. Controle da iluminação, né? A penumbra ela é favorecedora, ao mesmo tempo é importante o bebê ele ter conhecimento do dia e noite, ele também não pode ficar o tempo todo na penumbra. A percepção do que é dia e noite é importante, mas aquela luz forte e intensa diretamente no recém-nascido não é favorecedor. O posicionamento, né? Então a organização desse recém-nascido no leito, o posicionamento dele, ele é fundamental para o desenvolvimento. E o contato pele a pele, né? Então, o contato pele a pele, a gente fecha as possibilidades com contato pele a pele, porque hoje o contato pele a pele, ele tem uma série de benefícios que está relacionada a ganho de peso, a melhor ocorrência de infecção, melhor desenvolvimento neuropsicomotor, menor tempo de internação na UTI. Então, essa intervenção precisa ser vista como parte do tratamento, não como uma intervenção a mais, tá? E a equipe precisa ter consciência e conhecimento disso para que a gente consiga trabalhar isso muito bem com os pais, né? Porque senão o pai acha que está indo lá fazer, o pai ou a mãe está indo lá fazer contato pele a pele, pensando só no vínculo. É claro que o vínculo é indiscutível, mas tem outros aspectos, né? Que esses que eu citei, por exemplo, que são favorecedores. Hoje a gente tem vários estudos que apontam melhores resultados neonatais, melhores indicadores neonatais, melhor desenvolvimento neuropsicomotor relacionado aí ao pele a pele, tá? Bom, a hidrocefalia ela pode ser uma complicação relacionada à internação desse bebê. O que acontece? Esses bebês, como eles sofrem uma série de estímulos que não são favorecedores, tá? Eles podem desenvolver comprometimentos neurológicos, eles podem desenvolver o que a gente denomina que é hemorragia, né, periventricular. Então, essas hemorragias têm graus. Então, assim, tem bebês que quando sangra, né, é um sangramento que dá no ventrículo mesmo, né, dependendo do comprometimento desse local, essa função ela passa a ser é uma função que passa a ser prejudicada. E ele pode sim desenvolver não só como hidrocefalia, como outras alterações relacionadas ao sistema nervoso central, quando ele tem aí maiores sequelas neurológicas. A alimentação vai depender do estado clínico do recém-nascido, né? Se essa alimentação, a dúvida seria o aleitamento materno, desde a primeira entrada, desde o primeiro dia de internação desse bebê na UTI, é preciso já começar a trabalhar com a mãe sobre a retirada do leite materno. Porque mesmo que eles tenham, que esse bebê ainda não possa receber, é importante a mãe já trabalhar o quê?
o estímulo da descida do leite para que esse bebê receba pelo menos o colostro e assim que o bebê tiver condições clínicas, né, e indicações para dieta oral, ele possa receber o leite materno. Mas mesmo ele estando com uma dieta suspensa nos primeiros dias, seja por uma patologia, seja por um estado de choque, né, esse leite ele pode e deve estar sendo ordenhado para que a mãe continue aí produzindo leite, né, e assim que possível esse bebê possa receber o leite materno. Bom, a icterícia, né, neonatal, assim, quando ela é tardia, a icterícia, um dos fatores, né, uma das causas da icterícia está relacionada à própria prematuridade. Então, ela pode ser identificada como uma das causas da icterícia neonatal, porque a própria imaturidade pode desencadear a icterícia neonatal. Então, ela é considerada aí um fator de risco, né? Então, bebês pré-termos, eles têm aí um risco aí aumentado se comparado ao bebê termo de desenvolver icterícia neonatal e que deve ser tratada, né, na mesma linha aí de conduta, quando comparado a um recém-nascido termo. É claro, com parâmetros diferentes, né, de recomendação de acordo com peso e idade gestacional. Então é isso, gente. Quero agradecer. Muito obrigada. Não.